O técnico Cuca pediu a contratação do atacante Júnior Brandão, do Atlético Go, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, com 9 gols em 16 jogos. O centroavante de 23 anos do Dragão já marcou 13 gols em 29 jogos nesta temporada, média de 0,44 gols por partida. Além de Brandão, o Santos também negocia com o argentino Nicolás Blandin, atacante de 28 anos do San Lorenzo, da Argentina, como divulgou o Diário do Peixe. Cuca prefere a contratação do brasileiro, pois acredita que os estrangeiros sofrem para se adaptarem no meio da temporada. No entanto, diferente do caso de Marco Ruben, do Rosário Central, o treinador não recusou a contratação, caso seja concretizada. Já o diretor executivo do Santos, Ricardo Gomes, pretende contratar os dois centroavantes e, inclusive, agendou reunião com dirigentes e empresários nesta quinta-feira, em São Paulo. O treinador está preocupado com a falta de um centroavante de origem no elenco e também da falta de gols de seus atacantes, que não balançam as redes há 4 jogos. O último gol foi marcado por Gabigol e ocorreu no empate por 1-1 contra o Flamengo, em 25 de julho. Depois disso, os atacantes passaram em branco contra a América MG, Cruzeiro, Botafogo e Ceará. Bruno Henrique, por exemplo, só fez um gol desde o seu retorno após a grave lesão no olho direito. O empate contra o Ceará foi o 14º jogo dele sem balançar as redes. Em poucos dias de clube, o técnico Cuca indica que pode repetir, no Santos, o que fez com Borja no Palmeiras. Até agora, ao menos, o roteiro entre ele e Gabigol guarda muitas semelhanças com o passado recente. Como fez ao voltar à equipe alviverde, o treinador declarou publicamente sua intenção em recuperar o atacante questionado pela torcida. O processo começou como uma ida para o banco de reservas e a indicação, por parte do treinador, de um novo reforço à diretoria para a posição. Antes de tomar a decisão de preferir Gabigol no jogo contra o Ceará, na última quarta, o técnico afirmou que não pretendia ser o treinador responsável por colocar o jogador no banco de reservas, em entrevista à Folha de S. Paulo, mas sim por recuperar a melhor condição do camisa 10, considerado o principal investimento santista para a temporada. A minha meta aqui não é chegar e ouvir. Foi o Cuca que colocou o Gabriel no banco. A meta que tenho é de fazer o Gabriel jogar o que já jogou. Lógico que se não conseguir é um outro departamento, mas é um jogador que foi selecionável ontem. Como que hoje desaprendeu? Acho que o primeiro passo com o Gabriel é entendermos o posicionamento dele, e ele também, disse. Cuca também adotou o discurso de paciência similar com Borja na última passagem pelo Palmeiras, mas acabou barrando o camisa 9 palmeirense apenas em sua 4ª partida na segunda passagem pelo clube paulista. Antes disso, saiu publicamente em defesa do colombiano na vitória por 3-1 diante do Atlético Tucumã ARG, pela Libertadores. O jogo marcou a irritação de Borja ao ser substituído. Ao se dirigir para o banco de reservas, o jogador ameaçou sentar sem cumprimentar o companheiro, mas desistiu. Depois, ao passar por Cuca, ele ignorou o treinador e, em seguida, atirou a camiseta que veste a longe. Minha paciência vai muito longe com o Borja. A gente ainda vai encontrar a maneira certa para ele jogar e ele também vai se adaptar melhor ao futebol brasileiro para jogar melhor, afirmou na ocasião. No jogo seguinte, porém, o técnico barrou Borja para o clássico contra o São Paulo, que o Palmeiras perdeu por 2-0 no Morumbi. O centroavante sofreu com esquecimento e má fase dentro de campo durante o período em que o treinador esteve no clube. Em julho, o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Daverson, que foi indicado por Cuca e virou o nome preferido do treinador para a posição, além de William, que também exerce a função. Antes, ele ainda pediu Richarlison, hoje no Everton, então revelação do Fluminense. No Santos, Cuca também já pediu a contratação de um típico camisa 9 para o lugar de Gabigol. Casos de Jonas e Guerreiro. Como não foi atendido, ele se voltou mais uma vez para uma aposta, como na época de Palmeiras. O treinador indicou à diretoria a contratação do atacante Júnior Brandão, do Atlético Go, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, com 9 gols em 16 jogos. O centroavante de 23 anos do Dragão já marcou 13 gols em 29 jogos nesta temporada, média de 0,44 por partida.
Além de Brandão, o Santos também negocia com o argentino Nicolás Blandin, atacante de 28 anos do San Lorenzo, da Argentina. Cuca, no entanto, prefere a contratação do brasileiro, pois acredita que os estrangeiros sofrem para se adaptarem no meio da temporada. Recentemente, recusou a contratação do também argentino Marco Ruben, do Rosário Central. O diretor executivo do Santos, Ricardo Gomes, pretende contratar os dois centroavantes e, inclusive, agendou reunião com dirigentes e empresários nesta quinta-feira, 9, em São Paulo. O All Sport apurou que a atitude do treinador envolvendo Gabriel Barbosa gerou temor por parte da diretoria santista, que acredita que o ambiente pode ficar ruim caso o jogador seja mantido no banco. Mesmo assim, os dirigentes apoiam a decisão, pois consideram que o momento pedia uma atitude para o bem do time. O que eu fiz? Tentei com o menino Yuri Alberto. O Gabigol está mal, pusemos o meninos. Não é culpa do Gabigol. Precisamos de um armador. Pusemos um armador, mas temos que ter calma. Temos carência, mas ninguém está deixando de jogar ou abdicando de dar seu máximo, justificou Cuca. No Palmeiras, Borja só reencontrou o melhor futebol dos tempos de Atlético Nacional que fizeram o clube brasileiro investir alto por sua contratação, com a chegada do técnico Roger Machado, demitido no fim de julho deste ano. Gabigol, por sua vez, é o artilheiro do Santos na temporada, com 13 gols em 32 partidas, e pode voltar a ser titular pela fraca exibição de seu substituto, o jovem Yuri Alberto. Cuca ainda não venceu desde o retorno ao clube. Ao todo, foram 3 jogos. Derrota por 1-0 para o Cruzeiro, na estreia, e empates diante de Botafogo e Ceará, ambos fora de casa. O presidente José Carlos Pérez ganhou um liminar que paralisa o processo de impeachment. A reunião para votar o impedimento do mandatário santista, aliás, estava marcada para o próximo dia 30. A decisão da Justiça de São Paulo diz que Pérez deve ter acesso a toda a acusação para que o dirigente possa produzir a sua defesa. Pérez entrou como uma ação contra a Comissão de Inquérito e Sindicância do Santos para pedir total acesso aos documentos que o acusam de ferir o estatuto do clube. O presidente santista responde a 3 processos de impeachment. O pedido mais consistente de impeachment é encabeçado pelo ex-presidente do Conselho Deliberativo e conselheiro nato do clube, Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Neto. O pedido se baseia nas empresas mantidas pelo presidente que estão em desacordo com o artigo 61, parágrafo 3º do Estatuto do Santos FC e a punição por descumprimento é o impedimento ao cargo, previsto no artigo 68, letra D da peça estatutária do clube. O artigo 61, parágrafo 3º do Estatuto tem a seguinte redação: os membros do Comitê de Gestão são impedidos de ter qualquer tipo de relacionamento profissional com o Santos, direta ou indiretamente, ou ser procurador de atletas, empresário de atletas, agente de atletas ou sócio de pessoas jurídicas que exerçam tais atividades. A representação foi fundamentada com embasamento jurídico e com base em diversas reportagens e documentos oficiais do governo brasileiro. A infração estatutária cometida pelo presidente, envolvendo as empresas Saga Talent e Pérez Sports e Marketing, e seus sócios em ambos os negócios que podem possuir relações empregatícias e judiciais com o Santos. Entenda o processo de impeachment. Sócios decidem no final. O artigo 69 do Estatuto Social do Santos define o rito do processo de impeachment. Após receber o pedido, que deve ser feito por no mínimo 20 conselheiros, o presidente do conselho, Marcelo Teixeira, terá 5 dias para remeter o mesmo à Comissão de Inquérito e Sindicância, CIS. A CIS em 5 dias dará ao representado ciência do processo de impedimento. O presidente José Carlos Pérez terá 10 dias, a partir do recebimento do expediente da comissão, para apresentar a CIS sua defesa e as provas que pretende produzir. Esgotado o prazo da defesa, a CIS terá 7 dias para remeter parecer ao presidente do Conselho Deliberativo, que deve convocar sessão extraordinária do egrégio órgão para deliberar sobre o parecer. O que é votado pelos conselheiros é o parecer da CIS. A votação é por voto secreto.
Se o impedimento for aprovado no Conselho Deliberativo por 2/3 dos presentes na reunião, deverá ser convocada a Assembleia Geral dos Sócios do clube para aprovar a saída ou não por maioria de votos.